Olá pessoal, boa noite. Vinícius Naron por aqui. Mais uma live se iniciando no dia de hoje, quarta-feira, 20 horas. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto a qual me interessa muito, me impactou muito na minha jornada, a compreensão, o estudo e a caminhada dentro do um curso em Milagres. Salve, irmão Rafael. É você que está por aí, irmão? Como está? Estamos começando a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Como nós estamos trazendo muitas falas para os trabalhadores da luz, aqueles que buscam curar e se curar através do trabalho com a luz, com o yoga, com outras técnicas terapêuticas. Nós vamos ter que nos deparar com isso que é a culpa. E a culpa tem uma conotação bem especial dentro do curso, dentro de um curso Milagres. Ela é um dos fundamentos bem básicos, né? É um dos fundamentos de toda a metafísica que consta em um curso Milagres. E essa metafísica, ela não é tão diferente assim como a metafísica de Platão, ou mesmo que nos chega através da cultura, como por exemplo Matrix. Só que existem alguns desdobramentos, alguns aprofundamentos ali, que são muito importantes, muito interessantes para a gente estudar e impactar a nossa vida com esses ensinamentos. Eu vou começar falando como eu conheci o curso em 2015, eu já era um buscador, já fazia yoga, já consagrava ayahuasca, já tinha práticas espirituais. Mas em 2015 eu tive a felicidade de ganhar esse livro e foi um impacto muito grande dentro do que eu já conhecia, dentro do que eu já tinha lido, né? Aquilo realmente tinha alguns paralelos sobre o que eu havia vivido na minha jornada, mas existiam coisas muito peculiares, autênticas, né, originais, mas também muitas coisas que trazidas dentro de uma abordagem que fez muito sentido para mim. Deu muita compreensão a respeito dos processos, né, da jornada nessa vida como seres humanos, como pessoas que vivem, né, que tem uma mente pensante, um coração. E esse livro, na época, quando eu comecei a estudá-lo, me trouxe um impulso muito grande de me entregar ao serviço, me entregar de corpo e alma para a espiritualidade que eu vivia já, que eu já tinha, né, um pouquinho de prática, mas não estava assim totalmente entregue ainda, não estava totalmente mergulhado, né? E eu sinto que o livro ele me deu um impulso muito grande de sair em busca para trilhar o meu caminho, pois acho que muitos medos, né, que eu tinha, muitas barreiras internas que me seguravam assim
naquela antiga vida, né? Porque realmente a partir disso me abre uma nova fase da minha vida, assim, com paternidade, com outro emprego, com muitas outras coisas, né? Também foi um pouco depois do meu pai ter desencarnado, então ele marca bem, assim, um momento da minha vida onde para um renascimento, né? E esse renascimento vem com muita força a partir, né, do curso. Ensinamentos sobre a compreensão de como que a realidade, né, ela é estruturada, como a nossa mente se relaciona com a realidade. E para isso, para a gente não se demorar mais, né, eu gostaria de falar sobre a questão da culpa. E a questão da culpa, ela é um dos focos centrais do curso, porque ele fala que, basicamente, toda a estrutura do mundo como a gente conhece, da forma como o mundo se apresenta para nós, ele é estruturado num contexto de culpa. É como se a culpa estivesse por trás de tudo o que acontece. Então, imagine que o mundo exterior, né, esse que a gente vê, é um teatro, né, mas a motivação dos atores e das situações e dos acontecimentos fosse sempre a culpa, como se o roteirista estivesse colocando sempre culpa, para que as pessoas se sintam culpadas, para que as pessoas achem as outras culpadas. E aí, dentro desse contexto, vai se criando essa dinâmica, né? O que vai ser chamado de roda de Sansara, porque a culpa ela sempre é uma energia que se retroalimenta. Ela, ela precisa, né? Vamos dizer assim, a culpa alimenta a própria culpa e assim ela se torna mais forte. E assim ela se torna mais dominadora. Mas, pensando nesse teatro da culpa, né? E esse roteirista, pensando na nossa realidade, em como as coisas existem, né? O curso fala que existe só uma mente. Só uma mente, e essa mente ela é una. Quando quando a mente ela resolve, né, por alguma razão, quando a mente ela projeta a, a realidade, ou projeta aquilo que ela é, porque no início a criação era só de projeção dela mesma, como se fosse a unidade estendendo a si mesma, né? Estendendo a si mesma, crescendo e estendendo, mais ou menos como um Big Bang, né? Mas aí dentro dos microcosmos daquela expansão, passou-se uma ideia, né? Como o curso traz, a ideia de que haveria uma diferença, uma separação, né? O curso fala, ele usa, né, o mito de Adão e Eva, que ele fala que Adão acreditou nas mentiras, né? E aí quando ele acredita nessas mentiras, ele se considera culpado. Ele considera que o erro dele seria um pecado, né? Trazendo os termos da Bíblia, né? Aquele erro dele se torna um pecado. E isso faz com que ele acredite que ele não seja mais merecedor daquela realidade fundamental, una, primeira. Aquele lugar onde todas as coisas estavam em perfeita harmonia e amor, que a gente poderia chamar de paraíso, né? Mas aí, esse paraíso ele é perdido dentro da mente
E, basicamente, o que faz o paraíso, essa consciência da unidade, na filiação, que é como ele chama os filhos e filhas de Deus, a filiação, ele fala que esse paraíso é perdido na mente da filiação porque esses filhos e filhas se consideram culpados. Eles se consideram que existiu um erro. Só que não foi um mero erro, era um erro que ensejava uma culpa. E por causa desse erro que ensejava uma culpa, toda a nossa realidade, como era conhecida em unidade, ela começa a se projetar de maneira estilhaçada. Por isso que nós falamos, né, como a culpa estilhaçou a realidade. Porque é como se aquele cristal que ele era uno, né, aquele cristal que ele era uno, ele se estilhaçou e virou um monte de pedacinhos. E esses pedacinhos, eles ficam ali como microcosmos de uma vida, né? Um microcosmos de uma existência. E essas pequenas existências, elas precisam dar continuidade para aquela ideia da culpa que formou elas, né? Que formou a separação. No entanto, para isso, elas precisam sustentar a ideia da culpa. Porque sem a ideia da culpa, iria se perceber que o cristal da realidade, ele nunca se estilhaçou. Ele sempre se manteve unido, único, uno, né? Mas para sustentar então essa ideia de que a culpa, que a separação é real, que a separação realmente existiu, então esses microcosmos de existência, eles precisam continuar dando seguimento, dando continuidade àquela energia que primeiro os criou. Cada cristalzinho. E então, cada cristalzinho se considera filho e filha da culpa. Porque se não fosse a culpa, ele não existiria como um ser separado. Não existiria como um ser estilhaçado. Então, para dar fundamento e continuar essa existência, ele alimenta, né, nós, né? Cada pedacinho desse alimenta a noção da culpa com muita verdade. Como se fosse muita verdade. Dando realidade, injetando energia, né? Injetando energia nessa matrix, para que ela continue a desdobrar a separação. E aí, para que eu continue a ser esse cristal estilhaçado. E aí, isso, como eu disse, na realidade não aconteceu. Na realidade, o cristal ele permanece uno. O Big Bang, em todas as suas formas, é uma só explosão, né? Trazendo esse paralelo científico. Essas várias formas, essas várias cores, formatos, luzes que nós podemos perceber, elas são todas a mesma manifestação. Só que a qual nós percebemos de maneira individualizada e por percebermos dessa forma, nós damos nomes, inventamos a linguagem para isso e queremos dizer como se isso fosse real, como se elas fossem
existências, né, reais. Mas tudo que existiu foi uma virtualidade dentro da mente, em especial dentro da mente desses pequenos estilhacinhos, né? E aí eles começam a interagir com outros estilhacinhos, né? E nesse jogo de luz e sombra, faz nascer o que hoje nós compreendemos, o que hoje nós chamamos de realidade tridimensional, ou essa realidade dos corpos físicos. E então, toda a realidade passa a ser uma sombra dessa ideia original. Então, as pessoas sempre vão estar dentro de um jogo que é o jogo da culpa. Sempre vão estar dentro desse esquema. Tipo, vão se desenrolar situações, tanto individuais quanto coletivas, quanto planetárias, para que sempre a questão da culpa seja levantada. Ah, de quem é a culpa disso? Quem que fez isso? Da onde veio? Quem começou primeiro isso? Né? Tipo, num acidente de carro, por exemplo, né? Falando uma coisa aparentemente neutra, né? Ah, foi sua culpa, você não olhou, não sei o quê. E aí a gente cria sistemas legais para lidar com isso, inclusive, né? E não que isso seja em si um problema, mas essas questões legais, punitivas, do sistema carcerário, tudo isso vai estar simplesmente refletindo uma matriz, né? Melhor dizendo. Vai estar refletindo essa matriz, que é a matriz de que toda a energia emanada das coisas, das situações, das pessoas, das interações, vai ensejar culpa. E isso é muito maluco, assim, porque as pessoas, como elas estão completamente absorvidas, dentro dos papéis que elas exercem como pequenos estilhaços, como pequenos pedacinhos de cristal da realidade, elas nem se questionam da onde veio isso, da onde vem. Às vezes elas podem até falar de uma maneira um pouco mais abstrata e dizer que é uma coisa do sistema, ou uma questão da sociedade. E aí você leva isso para um âmbito mais coletivo. Né? Ah, essa culpa vem de um âmbito mais coletivo, de problemas que existiram coletivamente. No entanto, mesmo que você faça esse movimento, vamos dizer assim, mental, né? essa ligação mental, ela ainda não explica por que, né, que a culpa vai continuar sendo a sombra de tudo o que acontece. Não encara o problema onde ele está. E pensando nisso, assim, o tanto de problema que a culpa no nosso mundo hoje traz, se você for pensar em todas as guerras está relacionado com uma culpa. Todos os conflitos são de pessoas culpando-se umas às outras. Né? Então, imagina já só por aí o quanto de carga, de peso, né? O quanto de carga, de peso, né? Que essa noção que acaba, para nós, acaba se tornando uma noção psicológica, mas ela é muito mais que isso, ela é a própria moldura da nossa realidade. Nós, como estilhaços, somos filhos e filhas da culpa, né? Enquanto nos reconhecemos e nos vemos dessa forma, como seres separados, né? Como seres quebrados. Mas na nossa jornada vamos caminhando como se a culpa fosse algo natural, algo que acontece, que é algo que é assim mesmo, né?
Só que isso vai ser muito característico Espera um minutinho. Vontade de espirrar. Gratidão, gente. Então, isso vai ser muito característico, porque o que acontece? Originalmente, lá no fundo do nosso íntimo, essa sensação de culpa ela vai estar bem guardada lá. Vai estar bem enraizada mesmo a matriz, né? Que gerou todo esse desdobramento da realidade. E aí, só que como já faz parte do processo da separação, que a gente não volte a nossa consciência para esse lugar, porque se a gente voltar a consciência para esse lugar, a gente vai ter que fechar os olhos para o que está acontecendo, ou fechar os olhos para o que está aparecendo na tela, né, do que está aparecendo na tela do cinema, da projeção, fechar os olhos para isso e começar a entrar para dentro. E esse entrar para dentro é retornar para onde está vindo o impulso da culpa. Porque essa energia ela tem que sair de algum lugar. A gente acha que as coisas acontecem e aquilo gera culpa, mas não é. É dentro de nós, isso gera um impulso e aí esse impulso se desdobra nos acontecimentos. Naquilo que nós podemos observar, naquilo que nós podemos ver. E aí, ao fecharmos os olhos e rastreando internamente a origem da culpa, nós vamos entrando para dentro de nós mesmos, vamos entrando para dentro de nós mesmos, perseguindo aquela energia, perseguindo aquela sensação que para nós vai se manifestar como uma emoção, vamos sentir como uma emoção mais ou menos dolorosa ou mais ou menos perceptível. E aí quando nós chegamos lá no fundo, né, nós podemos encontrar um lugar em que essa dor original, ela foi irradiada, né? Onde ela está marcada. Agora, isso o curso nos traz que pode demorar bastante tempo, Talvez esse empreendimento precise de muitas pessoas, né? Retornando para esse lugar, porque quando essas consciências elas vão retornando para esse lugar, elas vão começando a perceber que no lugar da fonte da cura, da culpa, está a fonte de todas as outras coisas. E que essa fonte, ela é aquele cristal intacto, que não é o cristal estilhaçado. E ao entrar em contato com esse cristal intacto, vai perceber, vai sentir, vai ver que a separação ela foi uma ilusão. Que a separação ela foi um jogo de espelhos, né? Onde pareceu que tinha muitos. Naqueles jogos de espelhos você vê muitas imagens e na verdade não existiam muitas imagens. Existia apenas uma coisa só, uma energia. E dessa fonte se irradiavam tudo que existia. Mas esse cristalzinho, né, que quando entra em contato com isso, e ele começa a reconhecer a fonte única de todas as coisas, e perceber que todas as coisas estão interligadas, e que essas separações, ou essas imagens, né, que nós vemos, né, separadas e distantes uma das outras, na verdade todas estão unidas por esse mesmo lugar. E aí, quando ele percebe que está unido por esse lugar, ele pode começar a experimentar o que é chamado de compaixão. Porque ele vai olhar para tudo o que está acontecendo e para todas as coisas e vai se lembrar, opa, eu vi de onde é a fonte disso. Eu vi a fonte de onde isso vem. Que é aquela fonte que eu encontrei lá no fundo. E lá no fundo, a mesma luz dava vida a todos, a tudo e todos.
Então, quando eu acesso essa consciência e retorno para o mundo das projeções, para o mundo tridimensional, eu vou perceber que quando aquela pessoa faz algo baseado na culpa, ou algo para ser considerado culpado, ou para fazer alguém culpado, porque as duas coisas são a mesma, as duas estão vivenciando a Matrix, da mesma coisa. A culpa às vezes no polo passivo, a culpa às vezes no polo ativo. Mas o jogo é o mesmo. E aí, quando ela olha para isso, essa pessoa que pôde acessar esse lugar de unidade, e olha para isso, ela entende que o jogo da culpa nada mais é que um teatro, uma matrix de engano, que aquela pessoa de lá não percebeu. Mas aquele que investigou e foi fundo na fonte, percebeu. Então, isso dá um sentimento, ou isso traz um olhar de compaixão para outra pessoa, no sentido de que, olha, você está enganado agora. Eu vejo que você está enganado. Você está se vendo, você está dando vida para o jogo da culpa. Você está dando continuidade para esse jogo. E eu sei que você está enganado, mas claro que você não vai falar isso para a pessoa, porque se você falar isso para a pessoa, você vai estar provocando ela e o ego dela vai ficar mais enfesado ainda e vai projetar em você aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, você vai ter essa consciência, não que você vai falar isso para a pessoa, você vai ter essa consciência. E quando você tiver essa consciência, quando você for falar com a pessoa, você não vai estar dentro do jogo da culpa. Porque o jogo da culpa, para quem experiencia a unidade, não faz nenhum sentido. Não, é a mesma coisa, imagina assim, um dedo começar a culpar o outro dedo por qualquer coisa. Né? Ou o seu rim direito culpar o seu rim esquerdo porque ele não está trabalhando direito, ou porque ele está errado, ou porque ele não deveria ser daquela maneira, ele deveria ser mais X, Y, Z, e outro deveria ser Y, X, Z. Aquela confusão danada do jogo da culpa. Em termos de unidade, isso não faz nenhum sentido. Se você, por exemplo, se você está mancando e você culpa seu pé por alguma coisa, isso é uma insanidade. Isso não faz nenhum sentido dentro da lógica da vida, da racionalidade. É a mesma coisa que a Terra culpar a Lua por causa que ela faz maré nas águas, né? Ou o Sol que esquenta demais a Terra, né? Não faz nenhum sentido. Então, a culpa ela é fundamental para existir, para a existência da culpa é fundamental que exista essa noção de que as coisas são diferentes. E aí eu posso dizer que a culpa é do outro, sabe? E quem está no jogo da culpa vai fazer muito isso, porque no fundo ele quer esconder que a culpa maior é dele. No fundo, todos os separados sentem uma culpa profunda, né, pela separação, como se aquilo fosse responsabilidade de cada um isolado, mas tudo isso está dentro do teatro. E dessa maneira, para esconder essa culpa que é a minha, e ela é muito grande, e ela é muito dolorosa, mas é a culpa que estilhaçou toda a realidade, que eu posso assumir individualmente, embora seja uma loucura, porque estamos dizendo todo o jogo da culpa é insano, né? Para ela esconder isso, ela vai fazer o quê? Ela vai se esforçar o máximo possível para que essa culpa seja vista nas outras pessoas, nos outros estilhaços. E ela vai lutar e ela vai fazer guerras violentas e sangrentas e vai dominar países e nações e guerras mundiais para esconder que a culpa não é dela, que a culpa é do outro. Mas isso então, todo jogo da culpa, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, embora seja difícil até, é difícil para mim falar sobre isso, talvez seja difícil para vocês entenderem, mas todo jogo da culpa envolve uma série de fatores de realidade que quase que não nem carece de ficar destrinchando muito, nem carece de destrinchar muito.
É entender que todo jogo da culpa é insano e para você curar a culpa, você precisa mergulhar dentro da fonte da culpa. E a fonte da culpa sempre é para dentro. Você sempre vai ter culpa aqui dentro. Mergulhando dentro da fonte da culpa, muitos não fazem porque acham que ao se defrontar com a culpa, você vai tornar ela real. Mas isso não é verdade. Quando você mergulha para dentro de si na busca da fonte da culpa, você vai encontrar um cristal de unidade. Um cristal de inteireza, de integração. E nesse cristal integrado, uno, vai se perceber que dali todas as coisas se irradiam. E aí dessa percepção de que todas as coisas se irradiam dali, fica escancarado e estampado que a culpa é uma irrealidade. E aí quando você retorna e você vai interagir com as pessoas, você vem com essa compreensão. É uma irrealidade. A pessoa está enganada. Ela está achando que o jogo da culpa é verdadeiro. E é por isso que ela fica com tanto ódio, e é por isso que ela desconta, e é por isso que ela revida, e é por isso que ela quer torcer a realidade em seu favor, é por isso que ela quer esconder a própria culpa para falar que todo mundo é mais culpado do que ela. Que todas as pessoas estão num jogo, que todas as violências, né, que nós podemos ver no teatro da vida, tem sempre a culpa de títere. Né? Sabe aqueles bonequinhos que tá ali por cima, o cara, nós bonequinhos da culpa, e a mãozinha da culpa fazendo a gente fazer todas essas coisas. Seja culpado no polo ativo ou culpado no polo passivo, né? Se você é alvo de alguma coisa que engendra culpa, ou se você é o ator ativo, né? Naquilo que gera culpa, os dois papéis são irreais. Os dois papéis querem tornar real o jogo da separação, o jogo dos estilhaços. Porque os estilhacinhos, se não derem vida para esse jogo, eles vão começar a perceber que não foram estilhaçados, eles continuam integrados. Mas é um filme, imagina assim, para você não acabar o filme, você fica voltando ele no começo, sabe? Você direciona a sua energia para isso, fica voltando o filme. E aí o jogo da culpa vai se reencenando muitas e muitas vezes. E claro, no universo você vai pondo energia, a energia vai ficando maior, vai ficando mais forte. E aí a coisa vai assumindo esse contexto global dos problemas globais que hoje nós vivemos, de destruição da natureza, de destruição de seres humanos, de destruição de pessoas por si próprias, né? Pessoas, né, se ferindo a outros. Todas essas atrocidades que nós podemos ver hoje no nosso mundo, todas elas têm a culpa como fundamento. E se você tirar o jogo da culpa dali, o que vai sobrar é a compaixão, é a lembrança de que o cristal não foi desintegrado. A lembrança. Agora, o que é muito importante para a gente lembrar é que tudo isso faz parte dos aspectos teóricos. A gente vai mergulhar... pessoal, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos lá, acho que vai dar certo. Bom, em todo caso, vocês estão pegando a essência do negócio. Esse assunto não dá para fazer numa live. Na live é só um gostinho, né, para a gente se conectar nesse trabalho de Um Curso Milagres, que é um trabalho absurdamente transformador na nossa vida, na vida de quem, né, trilha o curso, faz as tarefas, estuda, quem se mergulha nisso. E então a gente traz esse aspecto que é teórico, mas para trazer como uma faísca em vocês, um despertar, um empurrão, para que vocês busquem a fonte da culpa dentro de si. Não para tornar a culpa real,
Não para falar assim, nossa, eu encontrei a fonte da culpa lá dentro de mim, eu sou realmente culpado, eu sou muito ruim mesmo, olha tudo que eu fiz. Não é para ir, não é esse a finalidade. A finalidade é que você vá na fonte da culpa internamente, em estado de silêncio e meditação, em contemplação, você vai entrando dentro de si, por estados alterados da consciência, ayahuasca, por, enfim, N formas de trabalho de autoconhecimento, terapia também, vai entrando dentro de si, vai entrando dentro de si, vai mergulhando dentro de si, vai mergulhando dentro de si, e vai rastreando, farejando, igual um cão farejador, o rastro da culpa. Você vai rastreando o rastro da culpa até você ir no máximo que der. Mas nunca, de forma nenhuma, para dizer, realmente eu sou culpado. Nunca. Porque vocês já entenderam que não existe isso. Mas agora vocês já entenderam racionalmente. Agora a gente vai realizar a percepção ou a compreensão, o conhecimento dentro de nós mesmos. E para realizar essa compreensão, para realizar essa sensação do cristal uno, dessa unidade, a gente precisa rastrear o caminho da separação. E o caminho da separação ele é para dentro. Porque se você mergulhar profundamente dentro de si, você vai poder ter um vislumbre disso que é a unidade. E desse vislumbre do que é a unidade, quando nós retornamos para o mundo, para o jogo das projeções, nós vamos poder olhar para as pessoas e ver que elas estão enganadas. Não com um ar de superioridade, né? Tipo, nossa, eu sei, olha só que besteira que ela está fazendo. Não é isso. Você vai ter um olhar de compaixão. O olhar de compaixão quando você vê uma pessoa enganada. Quando você vê uma pessoa perdida. Sabe? Imagina você pensar uma pessoa perdida numa floresta. Assim, o olhar de compaixão. O olhar de, putz, essa pessoa não se investigou, não mergulhou dentro de si, não foi no fundo, não desceu fundo na toca do coelho. E aí o que acontece? Ela, infelizmente, vai ficar perdida nisso. Né? Vai ficar perdida nisso. E o nosso papel não é dizer que elas estão erradas. Nunca digam para uma pessoa. O nosso papel é demonstrar a nossa compaixão. E a nossa compaixão sempre se inicia por dois movimentos muito básicos, que é o movimento do olhar e o movimento da escuta, com o coração aberto. O movimento do olhar e o movimento da escuta. Isso, por si só, já é a neutralização da culpa. É você deixar... Se a culpa projeta para fora, com a compaixão, você não vai mais. Você não segue o que a manada está fazendo. Não segue o caminho da culpa. Veio a notícia, todo mundo segue o caminho da culpa e gera aquela onda de energia de culpa espalhando e destruindo tudo pela frente. Né? Mas com o olhar de compaixão e a escuta e o coração aberto, a gente vai olhar e vai interromper esse ciclo de energia. Não vai ser fácil, não é fácil, é um treinamento. É um treinamento. E eu estou fazendo esse 7 dias, um desafio no WhatsApp de 7 dias para a gente poder despertar o trabalhador da luz no nosso coração e poder, inclusive, trabalhar remuneradamente dessa forma. Mas isso é tudo pontapé. A gente tem que começar a entender que esse é um caminho, é uma jornada espiritual, a qual eu convido, né, vocês que estão me ouvindo, a conhecer, a se mergulhar, principalmente pôr em prática mesmo. Não acreditar tanto no que você está vendo e buscar mais dentro as respostas que a gente pode encontrar mais solução. Porque uma grande sacada do jogo da culpa é que ela nunca apresenta uma solução satisfatória. Nunca. A culpa sempre vai mascarar as soluções de modo que a solução de algo sempre fique em outro lugar. Nunca está aqui. Nunca está aqui no aqui e agora. Está sempre em outro lugar. E aí, quando ela joga para o outro lugar, a cura fica impossível. A cura fica impossível, não tem jeito.
Então, eu fico bem contente de poder compartilhar um pouco esses ensinamentos do curso Milagres com vocês, é algo que para mim faz muito sentido, permeia toda a minha caminhada como espiritualista. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem saber mais, quiserem entender mais um pouco, eu vou estar mergulhando um pouco mais nesse assunto a partir de agora, no mês de fevereiro. E se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, me mandem, me enviem. Eu ficarei muito grato em poder colaborar com o crescimento de vocês também, assim como colaborar com o meu crescimento, né, a partir disso. Tem uma frase clássica, né, um ensinamento do curso Milagres, que é: para ter paz, ensina paz para tê-la. Então, que a gente possa compartilhar a paz para a paz ter. Então, um abraço, agradeço bastante, que a gente se encontre em breve. Irmão Carlson, gostaria de fazer alguma pergunta? Uma opinião, uma colocação? Tentar enxergar e humildemente respeitar a opinião. É isso mesmo, cara. Eu acho que a gente tem que. Eu gosto muito dessa ideia de rastrear a culpa, sabe? De onde que tá vindo culpa? Mas peraí, onde que vem a culpa? Será que vem do meu senso de que eu sou menor ou que eu gostaria de ser maior? Então, de onde que vem, né? De onde que vem essa sensação de culpa e vai atrás. E aí você vai perceber que é uma sensação e essa energia, e essa sensação deixa uma energia, um rastro de energia. E a gente vai atrás dela. E aí, quando você chegar lá, você vai perceber que você vai estar disponível uma fonte de cura infinita. E ali também o que o livro vai trazer a fonte, né, para você poder oferecer os milagres, né? Porque o milagre nada mais é que o oferecimento de uma unidade, de uma compreensão da unidade para alguém. Não tem o mesmo sentido clássico, né? O mesmo sentido tradicional religioso. Sim, irmão, vamos conversar mais no grupo do WhatsApp. Quem sentir de aparecer lá, me manda um direct. Um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.